Olá, o tema da nossa aula hoje é a abordagem GQM, Goal, Question and Metric, que é um arcabouço conceitual que vai nos auxiliar a definir as nossas métricas. Métricas não são medidas simplesmente para serem medidas, elas são medidas porque elas respondem questões que nos ajudam a verificar se os nossos objetivos estão sendo atingidos. A abordagem GQM foi inicialmente proposta por Basile. O GQM parte da premissa que só existe um propósito em estabelecer medições se a organização, em primeiro lugar, especificar objetivos da organização, objetivos dos projetos e objetivos em relação aos produtos que ela desenvolve. Uma vez especificados esses objetivos, deve ser necessário e possível mapear esses objetivos em termos dos dados que os traduzem no nível operacional da organização, nos seus processos diários, nas suas atividades diárias, naquilo que os recursos humanos fazem diariamente e nos artefatos que são resultantes dessas atividades. Então, no momento que esses objetivos são traduzidos em termos de dados no nível operacional, é necessário, então, um arcabouço que interprete os dados de acordo com esses objetivos. Então, o GQM pode ser visto no nível conceitual, onde são definidos os objetivos, no nível operacional, onde são definidas as questões, e no nível quantitativo, onde são definidas as métricas. Já falamos um pouco sobre isso na primeira aula. Para definir os objetivos, devem existir clientes para a informação que nós buscamos identificar através de um plano de mensuração. Então, são esses clientes ou esses interessados que vão nos ajudar a identificar para eles quais são os objetivos em estabelecer um plano de medição para a organização como um todo, para um ou mais projetos, para o conjunto dos projetos, para uma tarefa específica dentro de um projeto, como por exemplo os defeitos e o plano de qualidade de defeitos, que foi o contexto dentro do qual o GQM foi proposto inicialmente, ou os produtos que são desenvolvidos. E cada um destes objetivos é definido para um objeto que nós vamos observar. Um projeto, ciclo de vida deste projeto, de acordo com um propósito específico, um enfoque de qualidade, um ponto de vista e uma função de ambiente específico. Nós vamos definir tudo isso um pouquinho mais tarde com detalhes. Uma vez identificados esses objetivos e os clientes da informação que a gente tem em relação a esses objetivos, nós vamos fazer perguntas. Perguntas cujas respostas vão me permitir dizer se os objetivos estão sendo alcançados. E essas perguntas, então, vão tentar caracterizar o objeto de medição, ou seja, ou processo, ou produto, ou projeto, de acordo com o aspecto de qualidade que eu escolhi, para determinar se essa qualidade está sendo atendida de acordo com o ponto de vista selecionado. E aí eu vou definir métricas que possam responder a essas questões, verificar as medidas necessárias do ponto de vista objetivo e subjetivo e definir um método que permita coletar, armazenar e usar essa informação. O resultado da aplicação do GQM é então a especificação de um sistema de medição. Esse sistema tem como alvo um conjunto específico de problemas que é derivado do ambiente organizacional, ou seja,
da forma como os recursos usando os processos que estão estabelecidos dentro da organização desenvolvem produtos. E o GQM, então, me dá a possibilidade de definir esses objetivos, as perguntas e as métricas, e um conjunto de regras que me permite, então, interpretar os dados que foram medidos. Por exemplo, imagine que eu sou um gerente de projeto e no projeto que eu estou conduzindo, de tempos em tempos, está pipocando change requests, solicitações de mudança. E os meus clientes vêm reclamando que essas solicitações de mudança elas levam muito tempo até serem formalizadas e aprovadas. Ou talvez os meus desenvolvedores estão reclamando que eles não sabem muito o que fazer, se eles continuam desenvolvendo as coisas que eles têm que desenvolver, porque com aquele change request que vai chegar, várias das coisas vão sofrer impacto, por exemplo. Então, talvez para esse gerente de projetos, um problema importante seja como é que eu posso melhorar o tempo de processamento das solicitações de mudança que vão chegando para os meus projetos. Então, o objetivo do meu gerente de projeto passa a ser melhorar o tempo de processamento das solicitações de mudança do ponto de vista deste gerente de projetos. E para isso, primeiro ele deve precisar caracterizar qual é a velocidade atual. Está todo mundo reclamando, mas qual é essa velocidade? É um dia, uma semana, é um mês? Por que está todo mundo dizendo que leva muito tempo? E aí depois a outra pergunta é, uma vez que eu saiba a velocidade atual, se ela tem melhorado. E para essas questões, então, eu posso necessitar de algumas informações quantitativas que vão ser representadas pelas métricas. Por exemplo, se eu quero saber qual é a velocidade atual do processamento de solicitações de mudanças, então eu gostaria de saber o tempo médio que essas solicitações levam para ser processadas. Então, eu pego o tempo de cada uma delas, desde elas entrarem até eu ter uma decisão final de que elas vão ser aprovadas, até que elas sejam efetivadas e entrem dentro do meu pipeline, qual é o tempo médio dessas solicitações. A partir disso aí, eu posso também querer saber qual é o desvio padrão e eu quero saber quantos por cento do caso está acima desse limite superior de desvio padrão, por exemplo. Em relação ao processo ter melhorado, uma vez estabelecido uma baseline, eu posso buscar então esse tempo médio e ter uma medida subjetiva de satisfação do meu gerente. Vamos ver então com detalhe essa abordagem GQM. A definição de um objetivo tem que ser vista num eixo tridimensional. O objeto que eu estou observando e do qual eu quero extrair características para conseguir medir, o enfoque de qualidade que eu vou assumir, que eu quero verificar, e o ponto de vista daquele interessado na observação, porque o mesmo objeto com o mesmo enfoque pode ter pontos de vista diferentes. O do gerente de projetos e o do cliente, por exemplo, podem ser distintos. Tendo definido então essas três dimensões, objeto, enfoque e ponto de vista, então eu tenho um propósito e essas quatro coisas juntas é que vão me definir o objetivo no GQM. Então, se eu tomar o meu exemplo recém-discutido, eu teria melhorar o tempo de processamento das solicitações de mudança do ponto de vista de gerente de projetos. Qual é o meu objeto? São as minhas change requests, as minhas solicitações de mudança. É isso que eu gostaria de avaliar. Avaliar sobre qual enfoque? Eu poderia avaliar sob o ponto de vista de custo, eu poderia avaliar sob o ponto de vista de pessoas envolvidas, eu poderia avaliar do ponto de vista de satisfação, eu quero avaliar sob o ponto de vista de tempo de processamento. Por quê? Porque o meu propósito é melhorar esse tempo, eu quero que isso aí seja mais rápido, tem várias pessoas reclamando. E qual é o ponto de vista que eu vou tomar? É o ponto de vista do gerente de projeto.
Na evolução do GQM, à medida que ele foi sendo melhor formulado pela equipe do Basílio, ele chegou inclusive a propor esse template que é bastante usado dentro da engenharia de software experimental. E esse template nada mais é do que uma espécie de guia para eu ter certeza que quando eu estabeleço os objetivos dentro do meu GQM, eu considero essas três dimensões: o objeto de estudo, o enfoque e o ponto de vista. E com isso eu consigo então estabelecer exatamente o propósito que eu tenho em relação a esses três elementos. E ainda ele agregou uma outra coisa que se chama contexto, para saber em que contexto essas coisas estão sendo consideradas. Então, esse template diz analisar um objeto de estudo com a finalidade de um propósito, com respeito a um enfoque do ponto de vista de alguma coisa no seguinte contexto. Então, o objeto de estudo pode ser um processo, pode ser um tipo de atividade, como um teste, pode ser um documento, pode ser um projeto, pode ser um produto, pode ser um sistema. O propósito pode ser avaliar, melhorar, monitorar, controlar, modificar, são exemplos bastante usados de propósitos. O enfoque é o ponto de vista de qualidade que a gente está assumindo, pode ser a confiabilidade, o desempenho, os custos, o nível de correção, a capacidade de me adaptar a mudanças. Falamos de vários critérios de produto, de processo, quando no estudo 13. O ponto de vista é aquele que é o interessado direto nessas medições, né? Então, a equipe, o gerente de projeto, o desenvolvedor, o usuário, o cliente, e o contexto pode ser a organização como um todo, uma unidade de negócio, um determinado projeto. Então, tendo esse template, nada mais nós temos uma espécie de guia para nos auxiliar a formular o nosso objetivo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de definição de objetivos dentro da engenharia de software experimental. Então, os autores que estão colocados ali abaixo propõem essa técnica chamada wireframes, que é a produção rápida de vídeos para conseguir discutir com os clientes, usuários e validar requisitos através dessa técnica que está sendo proposta. Não é muito importante o que é essa técnica. O que é importante é que eles querem verificar se essa técnica que eles estão propondo de wireframes ela é melhor do que usar os tradicionais maquetes como um instrumento para ficar discutindo com o cliente. Então, se o objetivo deles é verificar se essa técnica nova sendo proposta ela é melhor em relação a alguma coisa que já está sendo usada, eles estabelecem então 4 objetivos. Os 2 primeiros são levantar dados em relação a cada uma das diferentes técnicas. Então, o objetivo 1 é analisar a eficiência e efetividade do wireframe e o 2 da maquete em papel. O terceiro objetivo seria comparar o wireframes e a prototipação em papel em relação a esses mesmos critérios de eficiência e efetividade. E, finalmente, analisar subjetivamente a preferência em relação a uma técnica ou a outra. E, então, a partir disso aí, a gente pode ver todos os elementos que a gente acabou de discutir definidos naquele template. Então, para o objetivo 1 é analisar a eficiência e a efetividade, o objeto seria o wireframe, o contexto que eu estou estabelecendo aqui é eu gostaria de selecionar a melhor técnica e a perspectiva que está sendo tomada é a do especialista em usabilidade do produto. Poderia ser o ponto de vista do cliente, o ponto de vista do engenheiro de software. Aqui a técnica é para gerar então um produto usável. O segundo, a gente vai encontrar os mesmos elementos, mas a diferença vai ser o objeto, que vai ser agora as maquetes. O terceiro, o objetivo muda, então é a comparação desse mesmo enfoque de qualidade, que é eficiência e efetividade, dos objetos wireframe, no mesmo contexto de selecionar
é a melhor técnica a ser usada. E a última, então, seria analisar o aspecto de qualidade, a preferência, o objeto, os dois, o mesmo contexto e a mesma perspectiva. Para definir, então, um objetivo, a gente vai ter que usar diferentes fontes de informação. Em relação ao enfoque de qualidade e propósito, podem ser usados documentos que definam as políticas e estratégias da organização, do departamento do projeto que está aplicando o GQM. Mas o mais comum é que a gente desenvolva discussões, entrevistas com as pessoas interessadas nesses objetivos e usuários diretos da informação que nós buscamos ter através da aplicação desse método. Quanto ao objeto de estudo, o que a gente vai buscar é, então, uma descrição dos produtos da organização ou uma descrição dos processos através dos quais esses produtos são desenvolvidos. E dentro desses processos tem muitas coisas. O que nós vamos tentar entender é, dentro desse processo, qual é as coisas que são relevantes no escopo da medição que nós vamos fazer. Então, por exemplo, se o meu enfoque de qualidade, então eu vou procurar dentro do meu processo de desenvolvimento quais são as atividades, os documentos, os artefatos, as pessoas relacionadas com os aspectos de qualidade. Então, por exemplo, eu posso verificar que tem reuniões de revisão, eu posso verificar que eu tenho testes automatizados, eu posso ver que a equipe de teste vai criticar os cenários de teste sendo definidos. Então, dentro do processo de desenvolvimento, eu não vou estar preocupado com o relacionamento com o cliente, eu não vou estar preocupado com o tempo de desenvolvimento, eu vou estar preocupado em como é o processo de encontrar defeitos ou verificar que o produto está sendo desenvolvido dentro dos requisitos que foram definidos ou dentro dos critérios de aceitação do meu usuário. E vou estabelecer a melhor formalização possível. E, finalmente, para definir o ponto de vista, eu vou usar o modelo da organização com todos os seus diferentes papéis e as suas diferentes responsabilidades e vou fazer então uma análise de relevância desses objetivos para cada um dos stakeholders e buscando então a responsabilidade direta sobre essas atividades, sobre a necessidade de gerenciamento desse enfoque de qualidade e que basicamente é então o cliente da informação. A partir dos meus objetivos, então eu vou definir questões. Então, tipicamente, as questões que eu vou levantar vão ser, podem ser classificadas em 3 grandes grupos. 2 tentam caracterizar o objeto ou os seus atributos e outra busca, uma vez caracterizados esses atributos, avaliar essas características. Então, o primeiro grupo de questões seria como eu caracterizo um objeto em relação ao meu objetivo geral do modelo GQM que eu estabeleci. O segundo seria como eu caracterizo os atributos do meu objeto em relação ao enfoque do meu modelo GQM. E, finalmente, como eu avalio as características do objeto que são relevantes ao meu enfoque. Voltando então ao meu exemplo do tempo de processamento das solicitações de mudança, a pergunta qual é o tempo de processamento que eu tenho hoje entraria dentro do primeiro grupo, como caracterizar o objeto com respeito ao objetivo geral do modelo GQM. Eu posso ter dentro dessa caracterização desse objeto algumas outras questões, por exemplo, olha só, se está demorando muito é porque elas são muito complexas. A outra coisa que eu posso pensar é, as pessoas também estão reclamando hoje de que o processo de change request ele é muito demorado, ele tem essa característica ruim. Ou o contrário, a gente estabeleceu um processo de change request em relação a reclamações que haviam, de que a gente não tinha follow-up, de que demorava muito, de que os stakeholders não ficavam sabendo do resultado, de que os desenvolvedores não eram comunicados, de que não havia uma avaliação de impacto, então essa decisão era tomada
e depois não se gostava do resultado porque levava muito tempo. Então, pode-se ter uma outra pergunta em termos de caracterização, que é o processo que eu estabeleci para formalizar, introduzir as change requests, realmente está sendo seguido pelos meus projetos? Depois, como caracterizar os atributos do objeto que são relevantes ao enfoque de qualidade, eu posso querer saber qual é a variação entre aquele tempo que eu estimei, ou aquele tempo que é o tempo médio, e o tempo real que está sendo tomado, ou aquilo que eu considero como aceitável e o tempo real. E posso ter mesmo questões objetivas, como o desempenho vem melhorando, ou no momento que eu estabelecer o desempenho num dado ponto do tempo, eu posso começar a ver o que ele melhorou 10%, 30% desde a última vez. E em relação à avaliação das características do objeto que são relevantes ao enfoque do modelo GQM, eu posso perguntar se do ponto de vista do gerente de projeto esse desempenho atual é aceitável e se essa melhora, caso ela venha ocorrendo, se ela é sensível. Muitas vezes as perguntas que eu quero fazer, elas são derivadas de algumas hipóteses que eu tenho. Então, tomando o exemplo dos change requests, por que eu levantei o número de projetos que efetivamente está seguindo o processo? Talvez eu tenha como hipótese que esse tempo está alto porque aquele processo que existe na organização, que foi desenhado para melhorar, ele não está sendo seguido. Ou eu posso ter como hipótese de que o processo que a organização colocou para definir os change requests é ele que está impactando. Então, eu posso correlacionar os projetos que estão seguindo aquele processo com o tempo que está levando cada um do processamento das change requests. Então, essas hipóteses, elas vão muitas vezes me auxiliar a formular as questões e posteriormente as métricas. Então, tomando aquele outro exemplo da engenharia de software experimental que eu havia mostrado para vocês, onde o meu objetivo era comparar duas técnicas, sendo que a primeira, a wireframes, era aquela que eu estava propondo. Eu estou propondo essa técnica de wireframes como um elemento de validação dos meus requisitos do ponto de vista de usabilidade, por alguma razão. Então, se eu traduzir eficiência pelo tempo que leva para preparar esse material e eficácia pelo número de feedbacks que eu vou obter, eu vou dizer que a minha técnica ela é melhor com base em algumas hipóteses que eu tenho. A hipótese, ao ter proposto essa técnica, é que do ponto de vista de eficiência, seria mais rápido. Do ponto de vista de eficácia, eu teria mais feedback. E a terceira hipótese é que os meus especialistas em usabilidade prefeririam a minha técnica. Então, são essas hipóteses que vão guiar, então, as questões que eu vou estabelecer. Então, finalmente, nós chegamos no passo onde nós vamos definir métricas que vão auxiliar a responder às nossas questões. E entre os fatores a serem considerados, o primeiro é a quantidade e a qualidade dos dados que existem. Devem ser usadas fontes de dados que já estão disponíveis, que sejam fáceis de serem manipuladas, que façam parte do dia a dia das pessoas. Se a gente criar processos no qual existe um enorme overhead para coletar os dados, as pessoas terão dificuldade de dar apoio a esse plano de medição. E aí aqueles dados passarão a não ser confiáveis. Elas vão preencher um monte de formulário quando terminar e talvez aquilo não reflita a realidade. Então, vamos voltar para aquele exemplo. Eu gostaria de saber a aderência de cada um dos change requests ao processo que eu defini para tratá-los. Eu só posso querer essa questão se eu consigo, de alguma forma, coletar dados que reflitam cada um dos passos do processo que deve ser seguido. Quando houveram as reuniões, os artefatos, quanto tempo eu tive para gerar as avaliações de impacto, os artefatos que devem ser gerados ao final de cada uma das etapas. Então, se esses dados não existem, vocês vão criar um overhead enorme para serem criados, talvez não seja
uma pergunta adequada, talvez eu tenha que substituir esse tipo de métricas por uma sensação, número de etapas seguidas ou alguma coisa assim. Outra coisa que eu tenho que considerar é a maturidade dos objetos que estão sendo mensuráveis. Então, tem algumas coisas que a gente compreende bem porque os objetos estão maduros. Quando a gente vai medir, por exemplo, a qualidade por defeito, defeito é uma coisa que está bem compreendida. Se a gente vai medir do ponto de vista de usabilidade, é uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente define coisas que são usáveis. É pela uma avaliação subjetiva, é pelo número de tarefas que eu consegui completar, é pelo nível de tarefas que eu consegui completar no menor tempo possível. Então, para tudo aquilo que é maduro, bem compreendido, vamos tentar medir de uma forma objetiva. Para aquelas coisas que estão instáveis, a gente ainda não entendeu exatamente como medir um determinado aspecto, a gente pode levantar medidas subjetivas. Claro que quanto mais objetividade a gente tiver, maior realidade, fidedignidade a gente vai ter nas nossas avaliações. E, finalmente, vamos lembrar que os processos de avaliação eles estão em constante refinamento e adaptação. Vamos lembrar daquele estudo de caso da Motorola que nós discutimos no estudo 2, onde eles passaram um ano discutindo, a equipe, aquele working group das métricas, passou um ano discutindo quais seriam os objetivos e as questões que deveriam ser respondidas, e a conclusão deles no final é: vamos começar por alguma coisa, não precisa ser perfeito, e depois a gente atualiza. Então, tem que entender que as medidas que a gente define, elas nos auxiliam a avaliar aquele objeto que a gente está observando e tentando coletar medidas objetivas para observar melhor. Mas, do mesma forma que ele nos auxiliou a avaliar esses objetos, eles também nos auxiliam a avaliar a qualidade do modelo GQM que a gente está usando para avaliá-lo. Então, completando o nosso exemplo, esse exemplo está sendo tirado diretamente do trabalho do Basile, que está disponível lá no Moodle. O nosso objetivo era melhorar o tempo de processamento dos pedidos de change request do ponto de vista do gerente de projeto. As questões que a gente tinha era qual é a velocidade atual e qual é a percentagem do processo que efetivamente está sendo realizada. Então, para a primeira pergunta, nós temos as seguintes métricas: o tempo médio do processamento, então eu tenho que levantar o processamento de cada um deles e tirar uma média, calcular um desvio padrão e verificar qual a porcentagem dos casos que está muito fora dessa média. Em relação ao segundo, qual é a parte desse processo que efetivamente ela é seguida, né? A gente pode ter uma avaliação subjetiva do gerente de projeto e talvez o número de exceções que foram identificadas durante as sessões de revisões. Continuando então o exemplo, temos a próxima questão, que seria qual o desvio do tempo de processamento dos change requests real em relação àquele que foi estimado. Então, a métrica que está sendo proposta para isso é fazer a diferença entre o tempo médio atual e o tempo médio que foi estimado e dividir isso aí, então, pelo tempo médio atual. Isso significa que a gente está procurando a diferença se a gente está estimando a mais ou a menos. A outra métrica seria a avaliação subjetiva do gerente de projeto. Tem também a questão 4, o desempenho do processo está melhorando, e isso seria estabelecido pela métrica 8, onde eu tenho um average cycle baseline, ou seja, alguma coisa que eu selecionei como linha de base, e o tempo atual. Então, quanto menor for esse número aqui, mais próximo do meu baseline eu estou. Vamos ver ainda mais alguns exemplos de GQM para gestão de risco. Vocês devem ter visto isso no material complementar que foi dado para o estudo 3.
Um dos grandes riscos dentro da gestão de projetos está relacionado com os requisitos. Aqui, exemplificado pelo não atendimento dos requisitos, a sua instabilidade e a falha na gestão das expectativas dos usuários, pela não compreensão dos requisitos ou pela falta de um entendimento comum sobre esses. Então, a nossa meta seria analisar qual é o objeto de mensuração, o projeto, qual é a finalidade, ficar monitorando essa questão relacionada aos requisitos, com respeito ao que? Então, a definição e alteração dos requisitos e qual é o ponto de vista da equipe de desenvolvimento. A primeira questão que eu posso perguntar é se os usuários validaram os documentos de requisitos de projeto. Então, duas métricas são propostas. A primeira seria o percentual de validação de requisitos pelo cliente, que estaria estabelecido entre a razão dos documentos que foram validados pelo meu cliente sobre o número total de requisitos. E a segunda seria o percentual de requisitos que foi elaborado pelo próprio cliente, como sendo o número de requisitos elaborados pelos usuários sobre o requisitos elaborados pelo próprio pessoal do sistema. Poderia ser trocado, por exemplo, em termos de casos de uso, por exemplo, e não de documentos. Ainda relacionado com esse risco, poderíamos ter duas outras questões. Os requisitos estão mudando durante a fase de execução do projeto, então a gente pode pensar como sendo a razão do número de solicitações de mudança de requisitos sobre o total de requisitos. E a terceira questão é se os requisitos implementados satisfizeram as necessidades dos clientes. E aqui, então, estão sendo propostas duas métricas sobre o número total de requisitos quando foram aceitos e sobre o número total de requisitos quando foram rejeitados. Outro risco bastante comum dentro de projetos é em relação às pessoas que desenvolvem. Elas devem ter o conhecimento sobre a aplicação, sobre a tecnologia, sobre o domínio e determinados tipos de habilidades que são necessárias. Às vezes a gente coloca um bom desenvolvedor como gerente de projeto, outras vezes a gente vai colocar os próprios desenvolvedores como testadores, outras vezes vai ter uma equipe de desenvolvedores que é júnior, quando nós deveríamos ter um bom balanço nessa equipe. Então, este é o objetivo, de analisar o projeto com a finalidade de avaliar com respeito à habilidade da equipe e do ponto de vista de gerente de projeto. Então, as duas questões que são propostas são: qual o percentual de pessoas habilitadas para desempenhar o seu papel na equipe? Então, a métrica sendo proposta é sobre o número total de pessoas da equipe, quantas são habilitadas. E qual o percentual de treinamentos necessários que foram atendidos? Então, sobre todos os treinamentos que foram julgados necessários para desenvolver o projeto, quantos daqueles foram atendidos? Outro risco bastante comum é aquele relacionado com o cronograma e com o orçamento. Então, analisa o projeto com a finalidade de monitorar com respeito a estimativas do ponto de vista de gerente de projeto. E a pergunta que eu posso me fazer é qual a precisão das estimativas? São propostas aqui três métricas para responder essa questão, né? O percentual de casos de uso que foram efetivamente desenvolvidos por iteração, a precisão das estimativas de esforço e a precisão das estimativas de custo. Então, sobre os casos que deveriam ter sido feitos, quantos foram concluídos, sobre o esforço que foi estimado, qual é o esforço real, e sobre o custo estimado, qual foi o custo real.